Senhor esteja em nossos corações. Vamos a mais uma pregação, dando continuidade à segunda parte da pregação da sexta-feira passada, que falamos religiões, doutrina, seitas, heresias e falsos profetas. A segunda parte vamos tratar sobre vários tópicos, símbolos da nova era, o anticristo, razões bíblicas para não usar bebida, apenas um gole, quem é Satanás, culto aos mortos, oração contrária não existe, oração para alcançar paz interior, não existe conversão sem o sim total de Deus. Fale com Deus a respeito de alguém, de um amigo, de um parente. Orai pelos outros para seres curados. Como podemos agir diante de tantas injustiças? Então essas são as pregações que vamos nesse momento transmitir a vocês as aspirações do Pai, o Deus Criador do céu e da terra. Divino Deus, Espírito Santo, sopre em mim, desça sobre nós e nos dê guarida, nos dê ânimo, para que possamos ouvir a palavra através desse servo, que sois a voz que nos transmites as suas aspirações. Peço também que o sangue de Jesus derramado na cruz, que remiu nossos pecados, repreenda todo o mal que está sob o jugo dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra, e ordeno nesse momento que expulse o demônio para as prisões do inferno, em nome de Jesus. Então, amados e amadas, eu quero aqui transmitir essa pregação para todas as partes do mundo. Aqueles que não têm condições de ouvir a palavra, será transmitido a eles, e a Igreja Novo Reino de Deus, no qual temos lá 65 mil membros, e aos fiéis da palavra, no qual a Igreja Novo Reino é representada por esse líder que vos fala, sendo coordenado pelas pastoras, 650 pastoras, liderado pela pastora Flávia Yali. Então, eu quero aqui transmitir os meus parabéns a todos que estão ouvindo essa palavra, que adentre vossos corações para que ilumine as trevas da vossa vida, em nome de Jesus. Então, amados e amadas, eu vou me referir aqui aos fiéis da palavra, às servas do Senhor, aos filhos, ao mundo, com o ditame de amados e amadas, a nova era e as suas doutrinas. Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, porque Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O movimento chamado Nova Era, amados e amadas, é uma coleção de diferentes crenças, com o fim comum, a busca da verdade universal. Em termo, a Nova Era refere-se à Era de Aquário, que, de acordo com seus seguidores, está se iniciando e supostamente trazendo a promessa e paz para o mundo. Supostamente, prestai atenção. O movimento da nova era tem muitas subdivisões, mas é baseado no sincretismo religioso, formando uma coleção de sistemas de ensino metafísicos de influência oriental, esperanças, expectativas, mantidas juntas com o ensino eclético de salvação. Vamos ver a pregação agora sobre os símbolos da nova era, para saber mais sobre essa palavra. Quais são as doutrinas da nova era? Vamos abordar rapidamente algumas doutrinas ensinadas pela nova era. Primeiro, Deus.
O seu conceito de divindade é resgatado dos antigos conceitos orientais que negam a ideia de um Deus pessoal. Essa rejeição do Deus pessoal se refere ao fato de sua doutrina ser baseado no panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Também ensinam que coisas, objetos têm poder ou representam algo espiritual, animismo. Lembra-se que no primeiro tópico eu preguei sobre os objetos. Nós cristãos acreditamos que só existe um Deus, verdadeiro e Senhor de tudo. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías capítulo 43, verso 11. Segundo, humanidade da nova era. No movimento da nova era, o homem é o centro. Ele é visto como divino e como esperança de um futuro de paz e harmonia. Essa doutrina se disfarça de humanismo e antropologia, mas na verdade é uma idolatria no próprio ser humano. Como acreditam que tudo é Deus, o homem se torna a expressão máxima da evolução divina da dimensão física. Nós, cristãos, que o homem é pecador, sabemos, e inferior a Deus. Nisso não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior que todo homem. Jó, capítulo 33, verso 12. 3. O mal da nova era. Para a nova era, o mal é consequência da não evolução da pessoa. Acredito na existência de um ser superior a todos os outros níveis de evolução. Alguns adeptos chamam esse ser de Lúcifer. Alguns utilizam outros nomes, como o cara lá de cima, Xuxa, consciência cósmica, o grande arquiteto do universo, maçonaria, e assim vai. Hoje existem muitos templos de adoração a Lúcifer. Nós cristãos acreditamos que o mal existe, porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. Quarto, Jesus Cristo na nova era é visto apenas como alguém de grande evolução espiritual. Devido a esse grau de evolução, inaugurou a era de peixes, assim como Maitreya, o Messias esperado pelos aquarianos, abriu a nova era, a era de Aquário. Pessoa normal que apenas se evolui espiritualmente ou recebeu um espírito evoluído. Nós, cristãos, acreditamos que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória e honra de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11. Quinto, salvação na nova era. A nova era ensina que para ser salvo não é preciso nenhum compromisso com a igreja ou religião. Basta apenas buscar o próprio aprimoramento da alma, chamado de evolução. Com isso acredito na evolução do homem vindo do macaco, até mesmo em essas terrestres, como serem mais evoluídos. Essa evolução pode ser conseguida através da prática de mediunidade, obras de caridade, principalmente pela reencarnação. Nós cristãos acreditamos que só Jesus salva, Atos capítulo 16, verso 31, e que aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Não sejam enganados, fiéis à palavra, servas do Senhor, mundo que está me assistindo, amados e amadas. Segundo João capítulo 1, verso 7. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. O movimento da nova era não tem fundador. A data de fundação é uma liderança humana que esteja subordinado ou que lhe trace as diretrizes. Os verdadeiros líderes reconhecidos pelos adeptos são seres espirituais, a quem chamam de espíritos, anjos, essas terrestres. A nova era, na verdade, consiste em uma campanha contra
os cristãos algumas doutrinas da nova era, como a evolução, reencarnação, o desenvolvimento espiritual a uma certa divindade, o Deus impessoal e distante do homem, não existência do pecado, panteísmo ou crença que de tudo que existe é divino e correto. As doutrinas da nova era promovem uma mistura de várias religiões com a finalidade de alcançar seus adeptos. Até mesmo no meio evangélico, muitas dessas crenças, como o animismo, já se infiltraram. A nova era está aí, fiéis à palavra. Servas do Senhor, filhos. Vamos ver então, tratarmos agora nessa pregação sobre os símbolos da nova era. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 14. Os símbolos são o material da campanha da nova era, promovendo que pessoas inocentes levem sua marca involuntariamente, constantemente representados em camisetas, roupas, fantasias, adesivos, tênis, bonés, anéis, pulseira, brincos, colares, chaveiro, livros, revistas, objetos de decoração, produtos e marcas, papel de carta, cartão de Natal e aniversário, papel de presentes, etc. Músicas. Esses símbolos podem sofrer pequenas alterações, misturar com outras imagens. Assim ficam escondidos ou terem outro nome e significado para confundir os cristãos. Quais são os símbolos da nova era? Vamos ver. Número 1, a borboleta. A borboleta é um símbolo muito usado pelos adeptos da nova era. Como a lagarta entra no casulo e se transforma numa borboleta, pregam que a humanidade passa de uma era antiga, influenciada pelo cristianismo, para uma era onde Cristo não será mais adorado. Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9. Segundo, pomba com ramo, aquela pombinha com ramo que saiu da Arca de Noé. Embora seja uso legítimo pelo cristianismo, a nova era usa como símbolo da paz, na esperança de que as águas do peixe seguem para dar lugar à era de Aquário, sem influência da paz pregada por Cristo. João capítulo 14, verso 27. Deve-se tomar muito cuidado, fiéis, amados e amadas, no contexto em que é apresentado o símbolo, pois ele tem também um significado cristão. Terceiro, Netuno. Simboliza a transformação das crenças. A cruz para baixo significa que todas as crenças serão destruídas para que o planeta Terra seja governado por um novo Messias e uma nova doutrina, mas anticristã. Mateus capítulo 16, verso 18. É muito importante, amados e amadas, essa pregação que o Pai do céu, o Divino Espírito Santo, está transmitindo a vocês. Quarto, anarquia da nova era. Movimento que prega a destruição de toda e qualquer organização religiosa ou não, que não queira se integrar ao novo sistema ateu, universal, a ser implantado. Romanos capítulo 13, verso 1, ou Tito capítulo 3, verso 1. Plutão, quinto, Plutão, simboliza o novo nascimento do planeta Terra. Todos viverão em paz, sem fronteiras, acima de credos, cor e raça. Estaremos unidos a um Deus, que é uma mera energia cósmica, e seremos como deuses. Gênesis capítulo 3, verso 5, na mitologia grega significa Deus dos infernos, Plutão. Sexto, estrela de Davi em círculo, é usado pela nova era como símbolo de unificação da humanidade, com força cósmica, Deus não cristão. 1 Coríntios capítulo 8, verso 5. Sétimo, lua e estrela, usada como significado de poder, capacidade, para transpor através dos cosmos, longe de Deus, revelado nas Escrituras. Gálatas capítulo 4, verso 8. Oitavo, pirâmide, é tida como elemento que capta energia cósmica
e beneficia as pessoas dando sorte nos negócios e protegendo e energizando o local do trabalho e do lar. Muitas vezes, para confundir, vem com um símbolo ou imagem cristã dentro. 2 Coríntios capítulo 1, verso 7 e 18. Cristais. O cristal é usado como captador da suposta energia cósmica, com o fim de equilibrar as supostas energias curativas. Urano simboliza harmonia com o cosmos, adoração da deusa Gaia, terra-mãe ou mãe natureza, o que eles chamam de lado feminino de Deus, o que é uma blasfêmia, de acordo com Êxodo capítulo 20, verso 3. 11, item 11, o arco-íris pela metade. Na Bíblia, o arco-íris completo é o símbolo da aliança de Deus e seu povo. Gênesis capítulo 9, verso 13. Para a nova era, fiéis, amados e amadas, representa a ponte entre a alma humana individual e a cidade Shambhala, governada pela grande mente universal, ou alma universal, que é Lúcifer. Isaías capítulo 14, verso 12 e 15. 12, item 12 da nova era, Yin Yang. Yin Yang representa o equilíbrio, a unidade entre a força contrária, negativa e positiva, bem e mal, preto e branco. O bem e o mal é a mesma coisa, apenas são vibrações de alta ou baixas. Assim, a nova era afirma que Deus é Lúcifer, ser completo. Deus e Lúcifer, ser completo, pois as forças opostas são partes da mesma perspectiva divina. 3 João capítulo 1, verso 11. 13. Triângulo é um símbolo de manifestação finita na magia ocidental, sendo usado em rituais para invocar os espíritos quando o selo ou o sinal da entidade a ser invocada está no centro do triângulo. Levítico capítulo 20, verso 27. O triângulo é equivalente ao número 3, número mágico e poderoso. 3 é um símbolo sagrado da deusa Tripa, virgem, mãe e anciã. Sofonias capítulo 2, verso 11, invertido, simboliza o princípio masculino. 14, fita entrelaçada. Fita entrelaçada sem fim significa a vida entrelaçada, onde há sempre uma continuidade entre outras encarnações. Representa, assim, a teoria do espiritismo e da reencarnação. Efésios capítulo 1, verso 7. 15, cruz com laço, conhecida como Ak, ou cruz egípcia, simboliza o desprezo da virgindade e troca de parceiro conforme a escolha pessoal. É a volta ao paganismo antigo, cujos deuses promoviam as danças com baralhos, as danças com barulho excessivo, as orgias, prostituições, rituais, etc. Segundo Pedro capítulo 2, verso 18. 16, unicórnio, animal mitológico não existente, é o símbolo da liberdade e promiscuidade sexual, homossexualismo, lesbianismo, fornicação, orgia, etc. Gálatas capítulo 5, verso 13. 1 Pedro capítulo 4, verso 3. 16 itens. Casal transpessoal, o símbolo do fim do casamento, representado pela letra ômega, última letra do alfabeto. Os adeptos da nova era dizem que o ser humano não deve pertencer a nenhuma família possessiva, mas deve ficar sempre livre para buscar outros parceiros. Gênesis capítulo 2, verso 24. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. Mateus capítulo 19, verso 9. Usado em colares, pulseiras, brincos, etc., simboliza o afastamento de fluido negativo, mal olhado, olho gordo, inveja. É usado no pescoço como pendente e pulseiras, na sala principal das casas como amuleto, objeto de superstição. Há pessoas que usam Buda,
o ídolo Buda sentado e colocam nas lojas de costas, diz que dá prosperidade. Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21, Isaías capítulo 3, verso 16 e 23. 18, a cruz suástica. A cruz suástica é igual àquela do nazismo, no tempo de Hitler. Para o movimento da nova era, simboliza um movimento cósmico e perpétua regeneração, segundo Samuel capítulo 12, verso 23. A cruz suástica é a inspiração de um vidente satânico e conselheiro de Hitler. Foi ele que inspirou Hitler as ideias de um reino de terror e poder. 19. Trisle celta, símbolo celta associado aos 4 elementos básicos da natureza: a terra, o fogo, o ar e a água. Ele representa 3 faces da mulher, considerada a expressão máxima da natureza: a ancião, a mãe e a virgem. Uso como talismã para atrair as 3 principais qualidades femininas: a intuição, a ternura e a beleza, e ajuda para obter proteção contra todos os males. 1 Coríntios capítulo 8, verso 5, capítulo 10, verso 20, capítulo 12, verso 2, 1 Coríntios 20, Chalice Sevel, associado aos poderes mágicos. O Chalice Sevel representa o poço de Glastonbury, no fundo do qual estaria escondido o Santo Graal, o cálice usado por Cristo na última ceia, usado como talismã para atrair proteção e facilitar a comunicação com seres como fadas, gônimos, silfos, salamandras e duendes. 21. 11º símbolo da nova era: cruz de Caravaca, muitas vezes utilizado como talismã, amuleto e como símbolo cabalístico e rituais mágicos adotados pelas cruzadas, templários e missionários como símbolo de proteção. Esotéricos e bruxos também usam em seus rituais. O problema reside em se distanciar do que realmente representa Jesus e usar como amuleto. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. 22, espiral, simboliza o conceito do crescimento, expansão e energia cósmica. Para os antigos habitantes da Irlanda, a espiral representava o Sol. João capítulo 4, verso 22. 23, Omé, o símbolo universal da yoga, e quando pronunciado se torna o mais poderoso dos mantras. O Om é considerado de origem o fim de todos os verbos. Nele, o universo se cria, se conserva e se dissolve. O Om é considerado o som mais próximo da palavra divina e a origem de todos os demais. 24, símbolos da nova era. Cruz virada para baixo, símbolo de zombaria, a cruz sagrada do Santo Jesus, usado em rituais satânicos. 2 Pedro capítulo 3, verso 3. 25, cruz da confusão, símbolo de zombaria, a cruz sagrada de Jesus, usado em rituais satânicos. 2 Pedro capítulo 3, verso 3. Cruz da confusão, chamado de cruz satânica, usada pelos quais odeiam Cristo, simboliza a confusão que Satanás quer produzir na fé dos homens. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, Gálatas capítulo 1, verso 7. 26, cruz de Nero, não é de ferro não, viu? Cruz de Nero, ou pé de galinha, é uma cruz com os braços quebrados e caídos, simboliza a verdadeira paz sem Cristo. Sem Cristo. O círculo representa o inferno, simbolismo no movimento hippie, ecologia, João capítulo 14, verso 27. Item 27, símbolos da nova era, cruz celta, associada à coragem e ao heroísmo. Acredito que a cruz celta ajuda a superar obstáculos e a conquistar vitórias grandes nos próprios esforços. Atrás reconhecimento, fama e riqueza, mas essas bênçãos só são garantidas
para quem trabalha como afinco e dedicação. Por isso a cruz celta também concede força da vontade e disposição. 28. Pentagrama. A estrela em 5 pontas, de cabeça para baixo, as 2 pontas para cima significa Lúcifer e seu reino. 2 pontas para baixo significa o homem de Deus. Significa o homem como Deus, no lugar de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 5, é o símbolo de adoração de Satanás, já estabelecido em várias partes do mundo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. 29, símbolo da nova era, signo de Lúcifer. Esse sinal é o símbolo da bandeira de Lúcifer. O círculo representa o planeta Terra como o reino de Satanás. O ponto são os homens, instrumentos de serviço desse reino. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Filho, círculo é uma roda. 30º símbolo da nova era, serpente, escorpião e dragão. Assim como o dragão e o escorpião é associada ao próprio Satanás, Apocalipse capítulo 20, verso 2, Lucas capítulo 10, verso 18 e 19. 31, olho de Horus, aquele olho usado em roupas e outros meios, simboliza o olho de Satanás, vendo tudo e chorando por aqueles que estão fora do seu alcance, judeus e cristãos principalmente. Atos capítulo 13, verso 10, e Romanos capítulo 16, verso 20. 32, símbolos da nova era, pagã, delta luminoso, conhecido também como olho, que tudo vê, olho de Lúcifer, é um olho dentro de um triângulo, simboliza o olho de Satanás sobre as finanças do mundo. Ver nota do dólar tem esse símbolo. Lucas capítulo 16, verso 13, também é usado pela maçonaria, é o olho que tudo vê, mas sabemos que apenas Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Salmos capítulo 139. 33, mancha louca ou de sangue, usada principalmente em automóveis, é uma gota de sangue, zombaria ao sangue do Redentor Jesus. Mateus capítulo 26, 28. Filhos, são todos símbolos satânicos da nova era, que o pregador nesse momento está dirigindo a vocês. 34, o raio era o conhecimento do poder de Satanás, Senhor Satã, e a disposição de estar ao seu serviço. Lucas capítulo 10, verso 18. 35º, besouro ou escaravelho, símbolo que mostra que as pessoas que usam têm poder dentro do satanismo. Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 14. 36º, mão chifrada. Assim, atenção, filhos. Atenção, amados e amadas. Mão chifrada significa Satã é o Senhor, usado por artistas ligados à música, principalmente no rock. E seus fãs simbolizam louvor e rituais satânicos. Isaías capítulo 58, verso 9. Quero aqui repetir. Atenção, crianças. Atenção, filhos. A mão chifrada, que muitos têm costume de fazer, significa, você está dizendo Satã é o Senhor, que é usado por artistas, músicos, cantores, principalmente de rock, e seus fãs, simboliza louvor e rituais satânicos. Amém? 37º, Hang Luose, significa frouxidão, relaxamento, estado de embriaguez, de prostração, de negligência. Este gesto significa também o rebaixamento da queda da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou melhor, da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 dedos abaixados é a exaltação do diabo. Os dedos levantados, polegar mínimo, formam um chifre, simboliza o diabo. Mateus capítulo 19, verso 17. E o número 38 e os 666.
símbolo da besta. Esse número revela a verdade sobre a nova era, que significa o domínio do anticristo no mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 18. Último, o tridente. Tridente é aquele tipo espeto que tem um chifre na ponta. Tridente, espécie de garfo gigante com 3 pontas, assim. 3 pontas. Representa a maneira como o diabo segura e fere fortemente suas vítimas. Muito usado em rituais de magia negra. João capítulo 8, verso 44, simboliza uma aliança com o poder das trevas. 1 Coríntios capítulo 20. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Abra o olho, fiéis à palavra, servos do Senhor. Filhos, mundo, não seja enganado. O que esse pregador acaba de transmitir a vocês são todos símbolos satânicos. Abra o olho, não sejam enganados. Deuteronômio capítulo 7, verso 25 e 26. A sua dúvida deve ser, né, amados e amadas, o que fazer com objetos da nova era? Leia Deuteronômio capítulo 7, 25 e 26 verso, que explica como devemos fazer com essas coisas que eles representam idolatria, feitiçaria ou qualquer objeto que não nos traz bênção para o nosso lar. Ele diz em Deuteronômio capítulo 7, verso 25 e 26, destrua tudo. A semiótica é a ciência que estuda o que há por trás dos símbolos, imagem e comportamentos. Muitos símbolos da nova era são aparentemente coisas boas, mas com um significado ruim. A maioria das pessoas e empresas que usam os símbolos da nova era faz isso sem saber às vezes. Estão enganados. Acham bonito, mas não sabem o significado daquilo. Por isso devemos ser críticos e perguntar o significado de imagem, símbolos, antes de usar e buscar discernimentos de Deus para não ser enganados. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Ou melhor, nunca devemos usar símbolo algum. Nunca. Já citei lá em cima. Correntinha com imagens, não devemos usar. Amuleto, não devemos usar. Porque são tudo símbolos de expressão satânica que se esconde por detrás de belas imagens, de belos amuletos, mas significam, o significado dela é incrível. Então, amados e amadas, espero que vocês estejam aprendendo a palavra que o Deus Todo-Poderoso está dirigindo a vocês. Nesse momento, nós vamos abordar sobre o anticristo. Eu vou seguir no próximo vídeo. Amém?